Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu... Toda injustiça deve nos deixar indignados. Está acontecendo nos últimos anos, no Brasil, um movimento muito esquisito, com uma pressão muito grande para aprovar projetos de lei sobre uma tal de educação sem partido. Está completamente enganado quem pensa que essa tal de educação sem partido seja uma coisa boa. Tem um monte de mentiras envolvidas na pressão que está sendo feita para se empurrar goela abaixo do povo de Belo Horizonte essa ideia pra lá de esquisita, absurda, de tal de educação sem partido. Primeiro, porque quem fala em criar uma escola sem partido está pressupondo uma mentira. Qual? Que exista educação com um partido. E não existe. O que existe, graças a Deus e graças à luta por décadas de luta de todo o movimento por educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil, nós temos no Brasil uma escola com uma grande pluralidade ideológica. Então não existe escola de um partido. Então não tem motivo para se querer criar uma escola sem partido. Tem uma outra mentira que está escondida nesse projeto de lei que querem empurrar a goela abaixo do povo de Belo Horizonte. Quando falam assim, vamos criar a escola sem partido, na prática estão querendo criar a fórceps uma escola de um partido único, escola do pensamento único, escola do partido dominante na sociedade. Isso não é justo. Está garantido na Constituição brasileira, Constituição Cidadã de 1988, respeito à dignidade humana. Está garantido na Constituição brasileira muitos direitos sociais e muitos direitos humanos fundamentais, entre os quais o direito à livre expressão. Então, eu, Frei Gilvander, que nasci pobre, sem terra, sem moradia, e desde pequenininho ouvi muitas vezes o papai e a mamãe dizendo assim, olha, não vamos nos preocupar em deixar herança para vocês, Gilvander, Silvânio, Rosimeire e Rosimar, porque herança ladrão rouba, mas vamos fazer o possível para educar vocês, porque educação é riqueza que ladrão não rouba. E ouvi muitas vezes a partir do papai, e depois tendo estudado 4 anos de teologia, tendo feito mais 4 anos de mestrado em interpretação da Bíblia, muitas vezes nos textos bíblicos que refletem a caminhada dos povos da Bíblia, diz lá que a ignorância mata, a ignorância leva o povo ao erro. Então, querer cercear o direito de livre expressão dos professores, querer cercear o direito de livre expressão dos estudantes, é querer impor a ignorância como caminho de convivência social. Viver é uma beleza, mas conviver é muito melhor. E para conviver socialmente, culturalmente, a gente precisa deixar reinar, tanto nas famílias, na sociedade e, imprescindivelmente, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, um direito de liberdade para que as experiências plurais de vida sejam colocadas. E no diálogo se busque comunitariamente a verdade, aquilo que liberta. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, diz que a verdade liberta e a mentira mata. Então, escola sem partido, na prática, é querer amordaçar os professores e as professoras, querer amordaçar os estudantes, as estudantes, querer criar a figura do dedo duro. A escola sem partido quer impor o reino do medo, do terror. É uma proposta fascista, não é proposta democrática, porque a proposta democrática da educação passa necessariamente pelo livre exercício da liberdade
de informação, ouvindo a história dos povos brasileiros, a história da humanidade, ouvindo os melhores pedagogos da área da educação, entre eles o nosso querido e saudoso educador Paulo Freire. A educação deve se dar num reino de liberdade, de convivência com a diversidade, com a pluralidade. Deve acontecer lá o debate de ideias, a troca de experiência entre... Então, querer impor uma tal de escola sem partido, na prática é impor mordaça, é impor censura. Então, não tem pé com cabeça essa história de educação sem partido. Clamamos aqui a sociedade de Belo Horizonte para que pressione os vereadores, porque os vereadores de Belo Horizonte, se de fato forem representantes do povo belo-horizontino, não podem e não devem aprovar esse projeto de lei da escola sem partido, porque isso é impor mordaça, é escola fascista, é querer criar escola do pensamento único, é querer impor a ignorância. E isso só beneficia uma elite, uma classe dominante, aos opressores do nosso país. Para a gente caminhar para uma sociedade emancipada, com justiça social, com justiça agrária, com justiça ambiental, com respeito aos direitos fundamentais, é preciso ter liberdade. Então aqui, em nome da ética, em nome da dignidade humana, em nome do respeito à diversidade, a sociedade só se liberta quando tem a grandeza de conversar, de dialogar sobre todas as realidades. Então não tem por que querer abafar. Esse famigerado projeto de lei Escola Sem Partido desrespeita, por exemplo, o que nos ensina o grande pedagogo Paulo Freire, que diz que uma educação precisa ser prática de liberdade, não pode ser espaço de cerceamento. Paulo Freire também, a educação deve contribuir para a mudança. A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas, para que as pessoas conscientizadas, emancipadas, contribuam no processo de mudança da sociedade. Implica dialogar sobre a diversidade, sobre a pluralidade, sobre qualquer assunto da realidade. A história demonstra, tudo aquilo que se reprime piora a situação. Eles alegam assim, a gente precisa impor esse projeto de lei da escola sem partido para se defender a família. Mas que tipo de família? Então tem gente que tem uma ideia de família de 50 anos atrás, que é um dos 40 tipos de família existentes hoje, né? Uma ideia abstrata de família, que aí você fica defendendo aquele tipo de família e fica na prática excluindo outros 40 tipos de família. Nós temos que defender todos os tipos de famílias. E tem pesquisas, doutorados, já existem quase 40 tipos de família na sociedade brasileira. A educação precisa estar coladinha com tudo aquilo que acontece no tecido social, inclusive nos movimentos sociais populares. Então devemos dizer não, não em alto e bom som a esse projeto de lei de educação sem partido. Nenhuma capital do Brasil se dobrou para aprovar esse projeto de lei. Belo Horizonte vai passar por essa vergonha, uma das principais capitais do Brasil, e ter aprovado aqui na Câmara de Vereadores uma mordaça para a educação na capital mineira? Isso é inadmissível, é uma injustiça, é algo inconstitucional, é mentira, não é verdade, é uma coisa imoral. E quero aqui também repudiar, que absurdo a direção da Câmara de Vereadores colocarem a segurança da Câmara de Vereadores para reprimir quem estava se manifestando com esse projeto, chegando ao absurdo de quase matar um professor, levando esse professor a 2 desmaios pela truculência do corpo de segurança lá da Câmara. Isso é uma infâmia. Infâmia. Então, se está exigindo postura de violência, significa que o que está insistindo para ser aprovado não presta. Esperamos que a maioria dos vereadores de Belo Horizonte tenha sensatez e que sepulte e não aprove esse injusto e covarde projeto de lei dessa tal de escola sem partido. Isso é uma mentira que mata e oprime. Obrigado.
só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente.